Hoje vamos ler o capítulo 3 da carta de Tiago. Esse capítulo pode ser dividido em dois tópicos: dominar a língua e a sabedoria lá do alto. São no total 18 versículos. Iniciemos. Dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos na jornada, dando continuidade, aos estudos do Novo Testamento, pela ordem cronológica dos escritos, conforme todos vocês que vêm acompanhando já sabem. Estamos no primeiro livro dessa jornada, ou seja, a carta de Tiago. Chegamos agora no meio da carta, isto é, no capítulo 3, uma carta escrita em 5 capítulos. Então, capítulo 3, que fica exatamente no meio, e que hoje nós pretendemos estudar todo o capítulo. E vamos estudando juntos e pedindo a graça de Deus, aprendendo juntos. Espero mesmo e espero em Deus que os estudos estejam atingindo um dos seus propósitos, que é de nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Que o homem diminua e o Senhor cresça em todos nós, como nos ensina João, capítulo 3, verso 30, com a sua glória, e que o reino possa avançar, que o reino avance e nos tornemos mais parecidos com Jesus. O tempo urge, todos sabem, Jesus está voltando, desta vez não mais para perdoar, mas para julgar. Então estejamos todos atentos. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais importantes da nossa vida e que normalmente não damos a importância que ele de fato merece. É claro que Tiago, quando escreveu a carta, ele estava se dirigindo, no ano de 45 depois de Cristo, por isso que é o primeiro escrito, na ordem cronológica do Novo Testamento. Ele estava se dirigindo às comunidades cristãs espalhadas além de Jerusalém. Isso, meus irmãos, não implica que os princípios da carta não sejam utilizados no momento presente por todos os que creem em Jesus. A palavra de Deus é atual, atemporal, inerrante, não contém erros, infalível, não contém falhas e é suficiente, não precisa de nenhum penduricalho, não precisa de nenhum acréscimo. Então, as lições de Tiago, assim como toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, reverberam para que sejam aprendidas, apreendidas e praticadas no cotidiano de todos nós, em qualquer lugar da terra e em todo o tempo. Então veja que questão importante. Sim, estamos todos atribulados, vivemos em correria, quase que mesmo de uma forma insana. Sofremos angústias e agonias diárias e talvez por isso mesmo busquemos compensar erroneamente o nosso agir, ou o nosso tolo agir, a nossa insensatez, a nossa forma de ser ou de sermos, com o nosso proceder insano, as nossas justificativas vãs, frutos da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa, que nos afastam de Deus. E assim, irmãos, soltamos a língua, desesperados, numa existência
reiteradamente medíocre, produzindo aquilo que não faz bem nenhum. Em outras palavras, não reconhecemos o senhorio de Jesus. Posso afirmar, sem medo de errar, e muitos já estão cansados de saber, que o que falamos é o que expressa o que de fato somos. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração, conforme Mateus, Evangelho de Mateus 12, 34, e também Evangelho de Lucas 6, 45. Com efeito, a nossa fala é o reflexo do nosso interior, da nossa essência, dos nossos sentimentos superficiais e também dos nossos sentimentos mais profundos, aqueles que estão nos labirintos da nossa alma, dos nossos pensamentos e pressupostos que aprendemos no decorrer da nossa efêmera existência. Não é à toa que Tiago alertou, como já vimos no capítulo 1 da carta, versículo 19, que sejamos todos tardios para falar. Os irmãos lembram, né? Lembro também aqui que ao pregar o evangelho nas ruas, nas praças, de casa em casa, às vezes eu trago a seguinte ilustração ao falar com aquela criatura, né, que está recebendo a palavra de Deus. Então, normalmente eu digo, se eu chegasse aqui, parasse diante de você e nada falasse, o que você poderia pensar sobre mim? Sempre se diz que a primeira impressão é a que fica. Pois é, talvez eu digo, né, para a pessoa, você olhando para a minha aparência, o que é uma conduta normal das pessoas que veem, que enxergam, você cogitaria que eu seria uma pessoa materialmente pobre ou uma pessoa mais afortunada. Ao fazer um ligeiro exame das minhas roupas, dos meus sapatos, talvez uma pessoa inteligente ou não, dizem, né, que você é inteligente enquanto está calado, ou seja, até quando não se conhece um pouco. Porém, tudo cogitação em face da imediata aparência, suposições e nada mais. De modo que se o mundo todo fosse silente, nada falasse, presumivelmente não haveriam tantas contendas, tantas confusões. Então, irmãos, com a resposta daquela pessoa que está sendo evangelizada, ou sem a resposta, eu faço então uma pergunta de impacto. Você conhece Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Mas para não me alongar aqui, eu já adianto que somente conhecemos um pouco sobre alguém quando esse alguém fala alguma coisa para nós. O resto, como eu disse, é um produto gestado em nossa imaginação, na nossa criatividade. E como conhecemos a Deus, os seus atributos? Ora, Deus nos fala através da sua palavra, que é a Bíblia. Deus nos fala através da sua palavra, que é a Bíblia. Deus se revela na sua palavra. Por isso, a minha constante exortação aos evangelizados e para todas as pessoas é para que todos leiam a Bíblia e estudem a Bíblia para compreendê-la,
Incrível que pessoas falam sobre Deus, debatem sobre Deus, sem ao mínimo ouvir a sua voz que resplandece na Bíblia. E o que tem tudo isso a ver com a carta de Tiago? É que, se Deus se revela por sua fala, ou seja, a Bíblia, nós, criaturas de Deus, também nos revelamos pela nossa fala. E o capítulo 3, em sua primeira parte, que vamos estudar, fala exatamente sobre o domínio da língua, acenando que, em resumo, a lição é sobre o cuidado que devemos ter ao falar. As contendas, como acontece atualmente e sempre aconteceram no decorrer da história da igreja e continuarão a acontecer, proliferavam nas comunidades cristãs do tempo de Tiago, no que denominam início da igreja cristã. E ele, como chefe da igreja de Jerusalém, exortava os judeus cristãos dispersos a terem zelo ao falar, evitando a ruptura dos grupos, da unidade do corpo de Cristo, sendo obedientes àquelas doutrinas aprendidas, perseverando assim na fé. Então esse era o cuidado de Tiago, como chefe da igreja, e ele escreveu a carta exatamente nesse sentido, no sentido de exortação. Não é à toa que a carta de Tiago é conhecida como a carta do caráter. É uma carta prática. Para fazer uma moldura sintética sobre os temas que vamos estudar, quem já acompanhou com atenção a leitura deste capítulo, que eu fiz antes de iniciar este estudo, percebeu a força de duas palavras importantes: língua e sabedoria. É disso que nós vamos tratar, em síntese. Dito tudo isso, abram a Bíblia, por favor, no capítulo 3, né? E vamos ler, citando os versos num estudo aqui expositivo. Então vamos começar. Dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago começa essa perícope exortando aqueles destinatários da sua carta a vislumbrarem a especial responsabilidade de exercerem liderança, quer como pregadores ou ensinando a palavra de Deus, de modo que aqueles que desejam ser mestres, ou se julgam mestres, saibam que existe uma consequência bastante pesada em decorrência disso: o julgamento final com mais rigor. Tiago fala como se fosse uma frase solta no texto, após ter discorrido profundamente sobre o fato de que a fé sem obra é morta. Capítulo 2, versos 14 a 26. Na verdade, Tiago insistirá na questão referente a essa ação dos mestres, do verso 1 do capítulo 3, que acabamos de ler, quando retornar ao assunto no verso 13 deste capítulo, com uma pergunta. Isso aí nós veremos adiante. Este é o motivo pelo qual eu não dividi esse estudo em duas aulas, uma sobre a língua e outra sobre a sabedoria, porque há uma sintonia, uma simbiose, um elo entre a parte primeira do capítulo 3 com a parte segunda.
Continua a epístola. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Agora, Tiago prepara o seu público para discorrer objetivamente sobre a língua. Sustenta então que tropeçamos em muitas coisas, como um anúncio prévio para especificar sobre a fala, evidenciando que aquele que não tropeça ao falar é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Veja que aqui se apresenta uma condição. Se o indivíduo não tropeçar no falar, ele é um indivíduo perfeito. E ao afirmar que o domínio sobre o falar faz o indivíduo perfeito, ou seja, pleno, íntegro, com poder de dirigir todo o corpo, Tiago prepara o ouvinte para o que ele vai assegurar lá no verso 8, mais adiante. Mas a língua ninguém é capaz de domar. E visando sedimentar os seus argumentos, Tiago faz menções aos cavalos e aos navios, enfocando que eles são controlados por um freio ou guiados por um leme, respectivamente, de modo que os homens conseguem dirigi-los, os cavalos e os navios, por vontade própria. Diz então o verso 5, assim também a língua. Veja aqui que Tiago agora fala objetivamente sobre a língua. Utiliza a expressão, aqui. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Observe, que literalmente Tiago, ele volta a falar sobre a língua. Um assunto que ele tinha iniciado lá no capítulo 1, no versículo 26. Vocês se lembram, irmãos, que estudamos esse versículo? Vou reprisá-lo aqui, para avivar a nossa memória. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A religião é vã. Então vê aqui que a crença está ligada, a fé está ligada exatamente à questão do refrear a língua, nesse caso. Retorna assim Tiago ao tema, agora de uma forma incisiva, ensinando que a língua, embora um pequeno órgão, se enaltece em si mesma, sendo comparada com uma fagulha, pequeno início de fogo, que independentemente do seu ínfimo tamanho, quase imperceptível, provoca a destruição numa grande floresta. Que comparação interessante, Assim como essa fagulha, a língua é tão perigosa, terrivelmente perigosa. É isso que Tiago está dizendo. De modo que a língua precisa ser domesticada, como o cavalo, por meio do freio, assim como controlada, como o navio, por meio do leme.
Praticamente todos nós conhecemos a força de uma palavra, que assim como a fagulha pode destruir uma pessoa, uma família, uma vida, várias vidas, uma sociedade, uma nação, etc. Partindo então da fagulha, Tiago dá ênfase à sua descrição sobre o que é a língua. Então agora Tiago faz uma descrição, vai falar mais minudentemente sobre a língua, ele vai avançando. Então diz ele no verso 6, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago, então, já não versa sobre a fagulha, sobre o pequeno fogo, mas sobre o próprio fogo. A língua não é apenas uma fagulha, mas o fogo em si, com o seu poder destrutivo. E o autor da carta amplia o raio de ação da língua, ao dizer que não é só um fogo, é um mundo de maldade. E, uma vez situado entre os membros do corpo, o contamina inteiramente, como uma metástase, prolifera a maldade. E uma vez situado entre os membros, contamina inteiramente, com a consequência de que coloca em chamas toda a carreira da existência humana, sendo ela mesma destruída pelo poder das trevas. Segue Tiago com o verso 7, diz assim Tiago: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mais uma vez, Tiago enfatiza a possibilidade de os animais, assim como os cavalos já citados, agora sobre a ênfase de que se trata de toda espécie de animais serem dominados pelo gênero humano. Então, o homem exerce poder sobre os animais e consegue, de uma forma ou de outra, dominá-los. E assim ele faz essa afirmação em contraponto ao verso seguinte, o verso 8, que diz: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Vejam, os animais são domados pelos homens, de modo que passam a obedecer aos homens. Porém, a língua, esse pequeno órgão, a língua, essa é indomável. E por oportuno voltamos a pensar no homem perfeito, do qual falou Tiago no verso 2. E podemos entender que, em sendo a língua indomável, tal homem íntegro simplesmente não existe. Mas a língua não é somente indomável, porque poderia ser apenas isso. Já era muito. Mas ela é mal incontido, cheio de veneno mortal. Ela é um mal que o homem não consegue conter, por isso que é incontido. O homem não consegue domesticar, aprisionar, fazê-la obedecer. De modo que por mais que nos esforcemos, isso é impossível. Eu não sei se o irmão já tentou dominar a língua em determinadas situações. Eu não sei se o irmão já reparou que muitas vezes nós falamos aquilo que sequer percebemos e normalmente nos arrependemos depois. Porque
ela é repleta de veneno. Não um veneno qualquer. Tiago vai mais além na sua descrição, mas um veneno mortal. Um veneno mortal. Neste cenário, podemos avaliar o quanto é perigosa a língua e as consequências sobre o seu mau uso que vem a causar. Continuamos agora nos versos 9 e 10. Tiago está falando da língua. Então ele diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Vejam a perplexidade e conformação, né, de Tiago à realidade. Precisamos entender que, embora a língua seja indomável, isso não significa que ela produz somente maldição, como vimos agora no texto. Absolutamente não. Apesar da natureza pecadora dos homens, o que fomenta, no mais das vezes, que a língua do homem normalmente seja voltada para o mal, porque ela é um mundo de maldade. Ela, a língua, é dicotômica, isto é capaz de abençoar também. Por isso, Tiago argumenta fortemente sobre a bênção e a maldição, destacando assim a natureza ambígua e contraditória do uso da língua, que ao tempo em que louva, também amaldiçoa. Meus irmãos, caso a língua não pudesse ser utilizada para causar o bem, apenas o mal, como poderia a palavra de Deus ser pregada e ensinada? Como poderia estar aqui falando sobre a palavra de Deus? O que estariam os pregadores, os evangelizadores ou evangelistas fazendo no mundo? Certo é que mesmo a iniciativa da pregação e do ensino da palavra não parte pela vontade própria das pessoas, mas decorrente da fé, que é um dom de Deus, nelas impregnadas por crerem somente em Jesus Cristo. A questão de fundo é que, conhecendo a natureza pecadora que possuímos, costumeiramente falando mal dos outros, inventando histórias deletérias, deteriorando a reputação de criaturas feitas à semelhança de Deus, o imago Dei, Tiago, ao vislumbrar a cisão, a ruptura entre as pessoas que formatavam os grupos, as comunidades cristãs do seu tempo, pelo mau uso da língua, ele escreveu a sua carta, exortando os irmãos a terem cuidado, controlando a língua, a se precaverem contra o egoísmo, a inveja, o orgulho, a ira, atitudes que acarretavam condutas prejudiciais à propagação do reino de Deus e com as suas consequências nefastas. Na Bíblia, temos inúmeras passagens sobre o uso indevido da língua. Vejamos algumas. Ilustrar aqui. O livro de Provérbios, capítulo 3, verso 3. Quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida, mas o que fala demais, arruína a si mesmo. O mesmo livro, capítulo 18, verso 21. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O livro de Salmo 34, verso 13. Refreie a língua do mal e os lábios
de falarem palavras enganosas. E no Novo Testamento, fazer a citação da carta aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Com essas ilustrações, aqui para dar um melhor quadro, de exemplos, segue Tiago agora, versos 11 e 12. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Nestes versos, Tiago faz a comparação da água e da árvore e realça a impossibilidade de uma mesma fonte produzir água salgada e água doce ao mesmo tempo, assim como a árvore conceber dois tipos diferentes de frutos. Com a língua, sob um aspecto, é diferente. De uma única fonte, ela produz uma dubiedade de coisas, exatamente por ser perigosa e indomável, como aprendemos. Tanto abençoa como amaldiçoa. De modo que a língua que abençoa ou amaldiçoa precisa ser controlada para escolher, decidir unicamente pelo caminho do bem, seguir o caminho do bem. Sob outro aspecto, a língua é semelhante, porque se ela é contaminada pela sabedoria do alto, ela produz bênçãos. Se contaminada pela sabedoria terrena, produz maldições. E assim a carta de Tiago encerra a primeira parte do capítulo 3. Lembra-se que eu falei na moldura, são dois assuntos, então é a língua, e agora vamos ao segundo assunto, que são os versículos até o 18, do 13 ao 18. Assim, antes de avançarmos no estudo, eu tenho em mente que nesta primeira parte do capítulo 3, verso 1 a 12, Tiago deixa-nos uma reflexão. Não sei se os irmãos puderam perceber ou sentiram, essa necessidade, de uma reflexão. Como controlar a língua se o homem é imperfeito e não tem esse poder? Observem que tudo que Tiago ensina nos versos citados sobre o domínio da língua consiste em uma preparação para falar especificamente sobre a sabedoria. É o tema que já havia iniciado no capítulo 1, versos 5 a 8. Então agora estamos no campo da sabedoria. Deixa eu ver aqui só para ter uma ideia. Aqui na minha Bíblia, na edição NAA, Nova Almeida atualizada, só para ter uma ideia, nós aqui no capítulo 3 estamos em dominar a língua, que vai do verso 1 até o verso 12. Acabamos de estudar agora. E na continuidade agora, vamos falar sobre a sabedoria lá do alto. Esse tema sabedoria já foi iniciado lá no capítulo 1, dos versos 5 a 8. Vejamos aqui só para lembrar do que nós falamos lá na primeira aula. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aqui eu estou fazendo uma referência ao capítulo 1. Em relação a esses versos do capítulo 1, dando uma pequena explicação porque eu estou colocando aqui, Tiago está falando em pedir sabedoria em razão das provações da fé. Das provações da fé. E a súplica, a petição, a súplica, repousa em plena confiança, sem indecisão, de modo que, não sendo assim, não se alcançará do Senhor alguma coisa. Importa destacar que Tiago ali está falando sobre os benefícios das provações e que a provação da fé produz perseverança para que os crentes sejam perfeitos e íntegros. Induvidosamente, no capítulo 1, Tiago, embora sem nominar expressamente, já falava sobre a sabedoria que vem dos céus, em contraste com a sabedoria humana, terrena. Agora, nesta perícope do capítulo 3, versos 13 a 18, que vamos focar, Tiago vai expor objetivamente sobre esses dois tipos de sabedoria, a que vem do alto e a que vem de baixo. Na análise do teólogo Guilherme Nunes, conforme o vídeo intitulado Lê a Carta de Tiago assim, a ferramenta da análise do discurso, que eu vou colocar aqui na descrição, diz o teólogo Guilherme, abre aspas, o capítulo 3, a sabedoria do alto, a sabedoria de baixo, formam assim o clímax discursivo de toda a carta de Tiago. Está localizado no meio da carta e, ao ver do teólogo, tem essa força. Seria o clímax, quando ele fala sobre a sabedoria. Ele enfatiza que a epístola retrata o autor sempre ligando duas posições antagônicas sobre os temas abordados, uma positiva e outra negativa. E isso é visto quando ele fala na pobreza, na riqueza, quando ele fala aqui na sabedoria do alto, na sabedoria de baixo. É o caso da sabedoria, por exemplo, do alto e de baixo. Bem, ainda antes de entrarmos propriamente na análise dos versos 13 a 18 deste capítulo 3, lembramos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como lemos em Salmo 111, verso 10 e Provérbios 9, verso 10, significando que é preciso ter reverência, respeito e obediência ao Senhor em tudo que fazemos, inclusive quanto ao uso da língua. Temer a Deus é reconhecermos que somos pecadores e sem poder algum, que somos totalmente dependentes dele. Então, por isso, devemos nos submeter à sua sabedoria, discernindo a nossa prática de vida de acordo com os princípios bíblicos e não ficarmos presos à sabedoria humana com as nódoas do pecado. Assim, por isso que esse preâmbulo que eu estou fazendo, sem o temor do Senhor, jamais ingressaríamos no caminho da sabedoria de Deus. Não teriam como ouvir, aprender, discernir, praticar e aplicar a sabedoria que vem dos céus no nosso cotidiano quando buscamos a Deus. É relevante entender ainda que Tiago, nos versos 13 a 18, esse que nós vamos focar, apresenta à comunidade cristã a solução para o perigo da língua, a sabedoria do alto. Vejamos. Então vamos iniciar agora
com a leitura dos versos que nos interessam, do 13 a 18. Então diz assim, verso 13: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostra as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. A provocação de Tiago, com a pergunta no verso 13, tem a ver com o que falou no verso 1, ao dizer, lá no verso 1, lembram-se? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Pessoas das comunidades cristãs que se consideravam mestres, pregadores ou ensinadores da palavra, seriam aquelas que se julgavam sábias e inteligentes e teriam por isso uma responsabilidade maior em suas vidas. Não esqueçamos por oportuno o Evangelho de Lucas 12, 48b. Diz assim: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ocorre que a sabedoria humana, bem como a inteligência humana, são limitadas e não levam as pessoas a discernirem os propósitos de Deus. E somente com esses atributos humanos, a sabedoria humana, que compreende a inteligência também, não é possível controlar o uso da língua. Por isso, Tiago explicita, voltando ao tema que tanto insiste, a prática da palavra, que as pessoas das comunidades cristãs mostrem as suas obras em mansidão de sabedoria. E aqui também vem a parte que Tiago ensina sobre uma fé sem obras é morta. Mediante, ela mostra isso aí, mediante a sua boa conduta. Sabedoria do alto tem a ver com discernimento. O fato de a nossa vida estar afinada com os propósitos de Deus. E obviamente que o uso da língua faz parte dessa prática. A sabedoria do alto é muito mais do que o mais profundo conhecimento técnico, da capacidade de pensar, raciocinar, aprender e coletar informações, mas operar nas pessoas conectadas à fé, pela força do Espírito Santo, aquilo que elas não conseguem por si, nem possuem discernimento espiritual para tanto. Glória a Deus por isso. Realce que ao falar sobre boa conduta, está no texto que acabamos de ler, no final do verso 13, como os cristãos devem exibir as suas obras em mansidão de sabedoria, através da boa conduta. Segundo os comentários da Bíblia de Estudo NAA, aqui, Bíblia de Estudo, os comentários na página 2288, a sabedoria para Tiago não é meramente intelectual, mas também comportamental. Por isso que Tiago fala que ela é exibida através da boa conduta. É a prática, da palavra de uma forma fiel à palavra, não aquela forma hipócrita, Aprende-se de um jeito a palavra de Deus e depois faz-se de outro jeito. E em relação à mansidão, os próprios comentários aqui da Bíblia citada diz que, abre aspas, a mansidão, grego prautes, eu não sei se pronuncia assim, mas é o que está escrito ali, grego prautes, que também aparece em Gálatas 5, 23, era considerada pelos gregos fraqueza. Então, na cultura helênica, o termo, essa condição de mansidão era tida como fraqueza, mas Jesus a elevou a uma virtude cristã fundamental. Mateus 5:5 e Mateus 11:29. A mansidão não provém da covardia ou passividade, provém, isto sim, é o que diz os comentários da Bíblia de Estudo,
provém-to sim de confiar em Deus, isso é mansidão, e consequentemente de ser libertado da autopromoção ansiosa. Fecham-se aspas. E aqui só para lembrar, né, em Mateus 5,5, conforme citado em comentários, a Bíblia declara assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse é um dos versículos das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Por sua vez, Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Essa é uma virtude, essa virtude estava no próprio Jesus. Enfim, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:23, também citado em comentários, ao falar do fruto do Espírito Santo, insere dentre os seus 9 elementos a mansidão. Tiago, como dito, ele introduz o tema da sabedoria no verso 13, iniciado, como eu mostrei, no capítulo 1, versos 5 e 8. No verso seguinte, de número 14, ele passa a advertir os cristãos sobre a inveja amargurada e o sentimento de rivalidade. Acompanhemos a leitura. Diz o verso 14 de Tiago 3: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, mas nem mintam contra a verdade. Reflitamos, pois, se a sabedoria genuína, a que vem do céu, é caracterizada pela mansidão, um coração que contém inveja amargurada e sentimento de rivalidade ou faccioso, na versão ARA, a versão Almeida Revista e Atualizada, ao invés de rivalidade, se usa o adjetivo faccioso. É o lado adverso daquela. Ele põe aí as duas sabedorias em choque. Ora, a inveja, em síntese, é a manifestação íntima de se querer aquilo que não nos pertence. Então, dentre tantos, um grande exemplo de inveja na Bíblia se verifica quando Satanás desejou ser igual a Deus, conforme o profeta Isaías 14, 12 a 14. Tiago apresenta 2 frutos da sabedoria terrena. Agora, nós vimos a inveja amargurada, o sentimento de rivalidade. Como se não bastasse a inveja, Tiago acrescenta uma adjetivação a ela, a palavra amargurada, que empresta à inveja um tom de tristeza, desespero, aflição, angústia, agonia, como sendo uma inveja profunda. Assim, a inveja amargurada é o sofrimento que nos contamina quando vimos a felicidade do próximo. Manifesta no desejo que temos de querer ter o que o próximo possui, de querer ser o que o outro é. E tudo isso de uma forma extremamente dolorida. A amargura. De outra parte, o sentimento de rivalidade é a disposição do homem em dividir, em separar os grupos, por vezes associadas à inveja. É considerado também um pecado bíblico, por gerar conflitos e discórdias. Tiago adverte os cristãos que a existência em seus corações de inveja amargurada e sentimento de rivalidade
não deve ser motivo de glória, nem de justificativa para que mintam contra a verdade. Tiago está dirigindo a sua palavra notadamente aos mestres, que, competindo entre si, não deviam se vangloriar das suas sabedorias e, ao mesmo tempo, cultivar um proceder repleto de invejas e sentimentos de rivalidade, porque esses pecados acarretam confusão. Por isso, no início da carta que estamos estudando, a advertência de Tiago apontava no verso 1 do capítulo 3, de que os mestres receberão maior juízo. Meus irmãos, aliás, no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A tal advertência mostra o elo com o verso 13 do mesmo capítulo. Quem entre vocês é sábio e inteligente? É como se Tiago estivesse dando uma resposta com uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma provocação àqueles que queriam ser mestres, se julgavam mestres e não sabiam, do peso disso. Dessa forma, percebe-se que Tiago reconhece que a inveja e o sentimento de rivalidade são situações concretas negativas que repercutem inevitavelmente entre os membros da Igreja de Cristo. Nesse sentido, voltamos à Bíblia de Estudo, na página 2287, que esclarece em seus comentários relativos ao tópico 3.1-4.12 sobre o pecado da contenda na comunidade. Então diz assim: a questão principal é o problema da contenda, 4.1, e maledicência, 3.9 e 4.11. Talvez começando com os líderes mestres, 3.1, que nós vimos agora, mas também envolvendo todo o corpo da igreja, 3.6. Isso explica que, apesar de dirigir as suas palavras de forma mais específica aos mestres, os líderes da igreja, que são aqueles que espelham os seus comportamentos para os demais membros e que devem ser imitados, os membros também são alcançados pelas lições de Tiago. Continua o autor da carta no verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Veja que Tiago apresenta o contrário da sabedoria que vem do alto, a sabedoria humana, como sendo terrena, animal e demoníaca, numa gradação que só tende a piorar. Terrena porque é mundana, deste mundo caído, eivada, pois, de pecados. Animal porque não é espiritual, mas fruto da carnalidade, do saber ou inteligência humana. E demoníaca porque tem sua fonte nos poderes do príncipe deste mundo. Tiago assim demonstra que o comportamento dos líderes e dos membros das comunidades de sua época são alimentados pela competição, pela disputa por poder, sempre buscando prestígio pessoal, a rivalidade, acarretando problemas causados pela inveja que nutrem entre si. E aí, meus irmãos, fazendo uma análise bem sincera, isso só aconteceu lá na igreja primitiva? Será que hoje nós não nos deparamos com essa situação? Será que hoje não existe essa competitividade, essa disputa pelo poder, essa rivalidade? Então fica aí para se pensar. Os irmãos têm as suas respostas.
Leamos agora o verso 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago agora ressalta a presença de confusão, obviamente que decorre desses comportamentos, e toda espécie de coisas ruins, onde existe a inveja, a rivalidade, que promove o desejo de contendas, o qual os homens não conseguem conter por meio da sabedoria terrena. E aí nós podemos dizer e refletir aqui que as guerras decorrem, né? As guerras de um modo geral, né? As brigas, as contendas, elas decorrem exatamente por quê? Porque a sabedoria humana não consegue contê-las. Não tem como. A Bíblia de Estudos NAA, já citamos algumas vezes, agora na página 2288, nos comentários 3.16, ensina sobre a palavra confusão. Então, abre aspas aqui, confusão, grego, acatastasia, denota um caótico frênese de contenda, 4.1, na igreja. Então, aqui está falando, né, que esse termo significa um caótico frênese de contenda, ou seja, aquela vontade incontida, né, que contamina os membros da igreja, por causa desses pecados, que nós já tanto falamos, que melhor, que Tiago falou. A propósito das contendas, de onde elas procedem, ou seja, sua origem, sua fonte, como são geradas, Tiago vai dedicar, é um spoiler, né? A primeira parte do capítulo 4 da sua epístola, já no próximo capítulo, que vamos estudar no próximo encontro. E aí ele demonstra lá que a cobiça e a inveja são algumas das causas das guerras e das brigas. Nenhuma surpresa, né, irmãos? A inveja é um pecado. A Bíblia está repleta de passagens como exemplos desse pecado. Aqui ilustrando a inveja de Caim, por ter o Senhor se agradado da oferta do seu irmão Abel. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5. A inveja dos irmãos que os motivaram a vender José, porque este era o preferido do seu pai Jacó. O mesmo livro Gênesis, capítulo 37, verso 4. A inveja de Saul por causa da fama de Davi, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 8, levando o rei a persegui-lo e a buscar incessantemente a sua morte. A inveja de Judas e dos fariseus, fazendo-os entregar a Jesus às autoridades, lá no Evangelho de Mateus 27 e 18, só para citar alguns exemplos. A rivalidade também está presente na Bíblia, claro. A rivalidade entre Caim e Abel, Gênesis 4, 1 a 16, a rivalidade entre Jacó e Esaú, Gênesis 25, 27, 34, a rivalidade entre Sara e Agar, Gênesis 16, 1, 16, a rivalidade entre José e seus irmãos, Gênesis 37, 50, a rivalidade entre Salomão e Adonias, primeiro livro de Reis, capítulo 1. Também para citar alguns. Tiago, ele menciona a inveja e a rivalidade, então, como as forças causadoras da confusão. Como antídoto a essas forças, podemos exortar os cristãos ao amor fraternal e à humildade, consoante ensina Paulo em Filipenses 2:1-4. Diz assim, vou ler aqui os 4 versos para mostrar, né, o que ensina o apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão,
Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E também 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 12. Vou citar 2 versículos, é do 12 ao 27, mas vou citar apenas o 12, o verso 12 e o verso 27. Quando Paulo assevera como somos os cristãos, quando assevera que somos os cristãos, membros de um só corpo, formando assim uma unidade. Porque estou mostrando isso aqui, irmãos, como antídoto, porque nós vemos aqui na unidade, né, ela se opõe à rivalidade, à quebra, né, dos grupos, à quebra do corpo de Cristo. Então diz assim Paulo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, como sendo muitos, lembram que a língua é um membro, e todos os membros, como mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, que é o cabeça da igreja. E no verso 27, Paulo diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente vocês são membros desse corpo. E por fim ressalto Provérbios 6,19. Deus abomina o que semeia discórdias entre os irmãos. Então inveja, sentimento de inveja amargurada, sentimento de rivalidade, facciosidade, significa exatamente isso aí, discórdias. E Deus abomina o que semeia discórdias entre irmãos. Leamos agora o penúltimo verso da carta rumo à conclusão. Vejam agora que coisa linda, esse posicionamento final aqui, que Tiago, né, vem trazer aqui a solução. Então ele diz assim, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vemos aqui que a sabedoria que vem de Deus contrasta com a inveja amargurada e o sentimento de rivalidade. E Tiago descreve a sabedoria do alto por meio de um elenco de virtudes, totalmente distanciadas do caráter da sabedoria terrena, animal e demoníaca, onde prolifera a inveja amargurada e o sentimento faccioso, causadores de confusão e toda espécie de coisas ruins. Então Tiago escala a pureza da sabedoria que vem do alto em primeiro lugar. A virtude principal, ela é pura, ou seja, livre das intenções, das atitudes humanas dissimuladas, pérfidas, hipócritas. Ela é pacífica, porque tem o dom de reconciliar, promover a harmonia, a justiça e a paz. É gentil e amigável, porque é altruísta, evada de amor fraterno, ali como Paulo falou sobre a unidade. É cheia de misericórdia e de bons frutos, não é abstrata, não está no plano da imaginação, da teoria, mas é de fato piedosa e em consonância com as obras, ou as boas obras resultantes da fé. Ela é imparcial, em outras palavras, ela é justa, ela não faz acepção de pessoas, como o Tiago também, no corpo da sua carta, já falou sobre a acepção de pessoas, não sendo, pois assim, seletiva.
Ela é a sabedoria do alto sem fingimento, isto é, sempre verdadeira, absolutamente verdadeira, onde não há espaços para mentiras e dissimulações. Em resumo, a sabedoria que vem de Deus, diametralmente oposta à sabedoria terrena, reveste o crente de tudo o que ele necessita no processo de santidade, uma vida digna em pensamentos, em palavras e obras, de obediência a Deus, na perseverança da fé, rumo à salvação consistente na vida eterna, na glória de Deus. E Tiago termina o capítulo 3, com o verso 18, que diz: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Observe que neste verso, Tiago amplia o verso anterior no que concerne ao caráter da sabedoria do alto em ser pacífica. A Bíblia de Estudo, em seus comentários, na página 2288, ensina aqui, abre aspas, está analisando o verso 18 do capítulo 3. O legado daqueles que promovem a paz em vez do conflito é o fruto da justiça. O fruto que vem da pacificação na comunidade cristã será a conduta justa que Deus abençoará, mas esta não é produzida pela ira do homem. Fecham-se aspas. Podemos encontrar na Bíblia exemplo de pacificadores, conforme Mateus 5,9. Diz Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Neste cenário, percebemos que Tiago intenta promover a paz nas comunidades cristãs para as quais escreve, mostrando a realidade, da sabedoria terrena e mostrando a realidade da sabedoria de Deus. Os crentes são, pois, convocados a imitarem Jesus, o perfeito pacificador, o príncipe da paz, que reconciliou Deus com a humanidade por meio do seu sacrifício vicário, ou seja, substitutivo em nosso lugar, na cruz e através das suas doutrinas, de modo que devem os crentes igualmente promover a paz em seus relacionamentos e na comunhão com os irmãos na fé. Não esquecemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos 12, 18, ele ensina em relação à paz, ele diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aqui ele extrapola, o limite, vamos dizer, dos irmãos de fé, mas com todas as pessoas do mundo. Conclusão, vamos concluir agora. Em síntese, vê que foi gigante, essa leitura, Caberia isso aqui, se fosse detalhar, nós gastaríamos muito mais tempo, mas Deus sabe, o limite de tudo que podemos fazer e devemos fazer. Então aqui uma conclusão, vamos fazer uma conclusão rápida e depois uma aplicação mais rápida ainda, dizendo assim, em síntese, o capítulo 3 de Tiago, versa em sua primeira parte, versos 1 a 12, é importante, irmão, estar sempre com a Bíblia ali olhando para poder fazer essas referências, Versa sobre a incapacidade do homem de refrear a língua, uma vez que ele é dominado por ela. E em sua segunda e última parte, nos versos 13 a 18, sobre a solução para essa situação, a sabedoria do alto. Vejam que o lidar com a língua está em consonância com um dos elementos do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22, 23, ou seja, o domínio próprio. Vejamos então, para ficar bem claro, porque isso é importante, falamos de mansidão e falamos também sobre domínio. Então vamos citar aqui essa relação do fruto do Espírito,
para que fiquemos bem atentos, né, a esse poder, né, que Deus concede a todos que creem em Jesus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, veja aqui, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim, esse elemento do fruto, no caso aqui, o domínio próprio, obviamente não vem do homem, mas do Espírito Santo, que opera benefícios inimagináveis naqueles que creem em Jesus. Ora, o homem não tem o domínio por si mesmo e é completamente dependente do Espírito Santo para exercer esse tipo de domínio. Vejam que Tiago, desde o início da sua carta, e aqui não estou falando apenas do capítulo 3, ele vem chamando a atenção das comunidades cristãs para as quais dirige o seu discurso, dando ênfase à prática da palavra. Como entendido, os mestres, ensinadores da palavra, não estavam praticando a palavra pelo descontrole da língua, de modo que a possível prática não estava em consonância com os propósitos de Deus, uma vez que se deixavam levar pela sabedoria terrena e não pela sabedoria do alto. Não há como se pensar em dominar a língua sem que tenhamos a sabedoria de Deus em nós. Podemos afirmar que o homem está destruído pela ausência de sabedoria dos céus no lidar com a palavra. A nossa natureza pecaminosa se reflete todos os dias quando falamos. Por isso, não é somente praticar, mas praticar aquilo que vem de Deus. Aplicação final. O que aprendemos então com tudo o que estudamos hoje nesse capítulo 3? O que é que restou, né, dessa longa exposição? Devemos sim desistir de buscarmos por nós mesmos aquilo que não temos, a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto. O que temos é a sabedoria terrena, que gera confusão. Busquemos o Senhor enquanto podemos achá-lo e confiemos pela fé que somente nele encontramos e encontraremos a sabedoria que necessitamos. Termos a convicção espiritual de que, em decorrência do agir do sobrenatural de Deus, pelo mover do Espírito Santo que habita em nós, e somente por ele, enfim, poderemos controlar o mau uso da nossa língua, do nosso falar, da nossa boca, que é algo indomável pelo próprio homem, conforme ensinado por Tiago. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Até o próximo estudo, o penúltimo capítulo da carta de Tiago, o quarto, se Deus quiser. Glória a Ele. Amém.